baseado numa história real. Você já ouviu falar no casal sobrenatural Ed e Lorraine Warren? Eu sou Fábio Hatsune e seja bem-vindo ao meu canal. E antes de qualquer coisa, se inscreve aí se você ainda não é inscrito. E também não esquece de deixar o seu like, porque isso é muito importante para o canal. Se você deixa o like no vídeo, meu vídeo vai aparecer como recomendação para mais pessoas. Não esquece também de me seguir no Twitter e no Instagram, que vai aparecer aqui embaixo. Ed e Lorraine Warren foram investigadores de fenômenos paranormais e autores associados com casos de destaques de assombração. Edward nasceu no dia 7 de setembro de 1926 em Bridgeport, em Connecticut. Ele foi veterano da Marinha durante a Segunda Guerra Mundial e um ex-oficial da polícia que se tornou um autodidata, especialista em demonologia, ou para ser mais óbvio, um demonólogo, autor e conferencista. Sua esposa Lorraine nasceu no dia 31 de janeiro de 1927. Lorraine era uma clarividente de transe leve e médium que trabalhava com seu marido. Em 1952, os Warren fundaram a New England Society for Psychic Research, que é uma sociedade da Nova Inglaterra para pesquisa psíquica, o mais novo grupo de caça-fantasma na Nova Inglaterra. Eles escreveram vários livros sobre o paranormal e sobre suas investigações privadas em vários relatos de atividades paranormais. Eles alegaram ter investigado mais de 10 mil casos, que no caso não tem como mostrar os 10 mil casos aqui, mas aqui eu vou mostrar os casos mais famosos e investigados pelo casal. Os Warren estavam em primeiro lugar na investigação sobre o caso de Amityville. Também vou falar sobre isso já já. E eles foram responsáveis por vários treinamentos de demonólogos famosos, incluindo Dave Considine e seu sobrinho John Zaffis. Além dessas investigações, o casal dirigiu um museu oculto que ficava no porão da sua casa em Monroe, em Connecticut, que hoje esse museu se chama, óbvio, Museu Oculto dos Warren. Onde nesse museu são guardados vários objetos e coisas que têm uma energia negativa, algo ruim, que foram envolvidos em algum ritual satânico ou em alguma seita maligna. E nesse museu, o pior e mais maligno objeto que tem lá é uma boneca de pano, que nem sequer aparenta ser um pouco macabra. A boneca Annabelle. De acordo com os Warren, no ano de 1968, duas colegas de quarto, estudantes de enfermagem, reivindicaram que sua boneca, que no caso é conhecida como Regidian, que é uma boneca que era muito famosa na época, eu acho que a maioria das meninas tinha. E uma coisa que eu percebi, que até eu vi um dia desse em um vídeo, foi que apareceu essa boneca no clipe de Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Sabia dessa, Herbert? Sabia. Eu sabia. Sabia porque eu te mostrei. Mas eu sabia. Lembrando que a boneca do filme Annabelle ela é assustadora daquele jeito porque o diretor James Wan percebeu que se usasse a Regidian não iria passar tanto medo assim para o telespectador. E também porque a empresa que fabrica essas bonecas não queriam liberar o direito para o diretor, para não passar a impressão para ninguém que as pessoas estavam comprando uma boneca amaldiçoada ou algo do tipo. Não sujar a imagem da boneca. Até porque não é todas as Regidian que estão amaldiçoadas com aquela coisa horrível. E sim, só a Annabelle. A que foi nomeada como Annabelle. Uma boneca só. É isso mesmo. E de acordo com essas companheiras de quarto, essa boneca estava possuída por um espírito de uma menina chamada Annabelle Riggs. E elas permitiram que esse espírito estivesse dentro da boneca. Elas acharam que era um espírito inocente de uma menina e que não iria fazer mal a ela, até porque o espírito disse a elas que estava se sentindo sozinha e se sentia melhor com a companhia delas duas. Ela só queria ser nossa amiga. Quando soubemos disso, sentimos muita pena dela. Somos enfermeiras, ajudamos pessoas. Os Warrens levaram essa boneca, mas aconteceu que essa boneca ficou fazendo coisas estranhas. Aparecia em lugares diferentes várias as vezes e acabou até quase matando enforcado um amigo delas, enquanto ele dormia. E eu acho, assim, particular, que uma criança não iria fazer isso, né? O espírito de uma criança. E a boneca só tentou fazer isso porque ele falou que não gostava da boneca.
Isso, é verdade. Qualquer ameaça contra a Annabelle, tipo, qualquer coisa, se você debochar ou alguma coisa do tipo dela, acontece isso. Não é necessário você tocar nela apenas. É por isso que eu gosto dela. Tu gosta dela? Gosto Também, dela. Annabelle, eu adoro ela. Agora espero que ela fique lá mesmo, né? Onde é que tá, porque lá é mais confortável. É mais aqui, confortável. aqui faz calor, não é bom não. Mas o demônio gosta de calor, Fábio. O demônio... Mas aqui hoje tá fazendo frio. Os Warrens levaram essa boneca e informaram as enfermeiras que elas estavam sendo enganadas por um espírito maligno, um espírito não humano, que no caso não era a menina Annabelle. E assim levaram a boneca e colocaram em exposição no Museu Oculto. Lembrando que a Annabelle fica dentro de uma caixa de madeira e vidro que foi benzida no Vaticano, e uma vez por semana um padre vai até lá para benzer tanto o quarto que ela está quanto aquela caixa que ela está dentro também. Em 1971, os Warrens afirmaram que em Harrisville, Rhode Island, a casa da família Perron foi assombrada por uma bruxa que viveu no século XIX. De acordo com os Warrens, Bathsheba Sherman sacrificou seu filho em um ritual satânico e logo após se enforcou em uma árvore que tinha perto de onde ela morava. E antes dela se enforcar, ela amaldiçoou aquele lugar e amaldiçoou de modo que qualquer pessoa que fosse se mudar para aquela casa, que fosse morar ali, iria morrer de alguma forma. O casal Roger e Carolyn se mudaram para lá no ano de 1971, com suas 5 filhas, quando depois de um tempo começou a acontecer coisas estranhas naquela casa. No caso, coisas sobrenaturais. Com isso, Carolyn foi pedir ajuda ao casal Ed e Lorraine. E assim eles perceberam tudo que tinha lá. No caso, a Lorraine, porque ela que era a clarividente. E assim eles decidiram fazer um exorcismo naquela casa. E enquanto isso, o espírito maligno da Bathsheba estava possuindo a Carol. E daí, os Warrens perceberam que o exorcismo não teria que ser feito na casa, e sim na Carolyn. Não! Bathsheba! Pelo poder de Deus, eu condeno você de volta ao inferno! Essa história ela é tema do filme Invocação do Mal, ano de 2013. E para quem assistiu esse filme e sabe um pouco sobre a história desse casal, percebeu que a verdadeira Lorraine Warren teve uma participação no filme. Os Warrens são muito conhecidos pelo famoso caso de Amityville de 1976. Nesse caso de Amityville, um casal de Nova York, George e Kate Lutz, afirmaram que sua casa era assombrada por uma presença ruim, maligna e demoníaca. Pois na noite do dia 13 de novembro de 1974 ocorreu um assassinato de 6 membros da família DeFell dentro da casa, situada na 112 Ocean Avenue, no vilarejo de Amityville, em Nova York. Entre as vítimas estavam os pais Ronald e Louise e os 4 filhos do casal. Todos foram mortos enquanto dormiam, e o único sobrevivente foi o filho mais velho do casal, Ronald Jr., que era mais conhecido como Butch, de 23 anos. E ele foi levado para a delegacia para interrogatório. E apesar de negar o seu envolvimento no crime, os policiais o pressionaram bastante para que a verdade viesse à tona. E então, no dia seguinte, Bush confessou ter cometido esses assassinatos, alegando que fez isso porque ele ouvia vozes obrigando ele a fazer tudo. Anos depois, uma família comprou a residência e logo se mudaram para lá. Mas isso durou pouco tempo, pois George e Kate Lutz disseram ouvir coisas dentro daquela casa. Não só ouvir, mas sim ver aparições demoníacas e ver também cruzes invertidas em todos os lugares daquela casa. Os intensores de conspiração Stephen e Roxane caracterizaram esse caso como um hoax. E para quem não sabe o que é um hoax, é uma notícia falsa, algo forjado. Mas Lorraine falou a um repórter do jornal Express Times que o horror em Amityville não era uma farsa. A assombração relatada foi base para o livro de 1977, Amityville Horror. E em 1979 e 2005 foram feitos vários filmes com o mesmo nome. Esse caso também foi apresentado no início do filme Invocação do Mal 2. But this one still haunts me.
No final dos anos 70, os Warrens apareceram não convidados por um único dia e conversaram com Morris. Esse Morris investigou todo o incidente durante o tempo. As pessoas que Morris investigou foi Peggy Hudson e sua filha de 11 anos, Janet Hudson, onde Janet dizia estar possuída por um espírito maligno de um velho que era um antigo morador da casa, Bill Wilkins, enquanto um número enorme de observadores diziam que esse caso era uma farsa também, que foi realizada por uma menina ansiosa, por uma família que estava precisando de uma casa nova e estavam usando isso como desculpa para sair de lá e o governo dar uma casa nova para eles. Mas os Warren estavam convencidos de que tinha uma explicação para esse caso, que para todo esse acontecimento tinha uma explicação sobrenatural. A Janet realmente fazia vozes estranhas como se fosse a voz de uma pessoa idosa. How do you do it, mate? Hours. Don't you ever get a sore throat, Janet? No. Sure. E essa história foi inspiração para o segundo filme de Invocação do Mal. Arne Cheyenne Johnson foi responsável pelo primeiro processo judicial conhecido nos Estados Unidos, em que a defesa procurou provar a inocência dele com base numa Possessão demoníaca. No dia 24 de novembro de 1981, em Brookfield, Connecticut, Arne Cheyenne Johnson foi condenado por homicídio culposo pelo assassinato de seu senhorio Alan Bono. De acordo com testemunhas da família, David Glatzel, de 11 anos de idade, teria sido o anfitrião do demônio, que depois passou para Johnson. No caso, o demônio estava no David, depois passou para Johnson. Isso é incrível. Esse caso não era nem para ser o caso de Johnson, porque quem estava possuído foi o David, mas depois que o Johnson foi para aquela casa para ajudar o pessoal com aquela, digamos, possessão, o demônio foi para Johnson. E essa possessão é Johnson que fez matar Bono. Foram chamados para investigar esse caso, óbvio, Ed e Lorraine Warren, que passaram a exorcizar David por vários padres, e esse processo durou vários dias por conta disso, porque o demônio fugiu de um corpo e foi para outro. E daí, vários meses depois, ocorreu esse assassinato. E Johnson foi condenado de 10 a 20 anos de prisão. Em 1991, os Warrens lançaram o livro Werewolf, The True Story, onde eles afirmaram ter exorcizado o demônio lobisomem que acompanhava o inglês Bill Hunter desde seus 9 anos de idade, onde algo tomou conta por completo do seu corpo. Um tipo de raiva intensa que o deixava descontrolado e até o fazia vomitar. Com isso, sua força e adrenalina estava muito acima do normal. E além disso, ele também fazia um rosnado estranho, como se fosse um lobo. Depois disso, nada mais aconteceu durante 15 anos. Em 1967, Bill acordou no meio da noite para ouvir o que ele pensava ser um som ofegante de um animal que vinha de dentro do seu próprio quarto. E um tempo depois, ele reparou que o animal que fazia barulho dentro do quarto era ele mesmo. E mais uma vez, nada aconteceu durante 15 anos. E em 1983, Bill estava com alguns amigos em uma festa, quando começou a sentir calafrios e foi ao banheiro. E quando ele se olhou no espelho, ele viu um lobo olhando para ele. Os Warrens convenceram Bill a ir numa igreja em Connecticut, onde ele passou por um exorcismo com seu próprio especialista, o bispo Robert McKenna. E a história desse livro foi relembrada em algumas cenas do filme Annabelle 3. E no dia 23 de agosto de 2006, em Monroe, morreu Ed Warren, aos 79 anos. Ele fazia parte do catolicismo romano, assim como sua esposa. E em 2013, o diretor James Wan decidiu criar uma franquia baseada em todos os casos que o casal investigava, que no caso é a franquia de Invocação do Mal. A produção foi estrelada por Patrick Wilson e Vera Farmiga.
13 anos depois, no dia 18 de abril de 2019, aos 92 anos, morre Lorraine Warren. E antes da sua morte, no ano de 2013, Lorraine deu uma entrevista para uma matéria do Fantástico, mostrando todos aqueles objetos demoníacos que estavam no Museu Oculto. Cada peça do museu faz parte dos casos investigados pelo casal. Instrumentos usados em rituais satânicos, figuras sinistras, crânios, livros de bruxaria. O espelho, diz o padre, era usado em invocações de espírito. O órgão tocava sozinho na casa de uma família que pediu a ajuda do casal Warren. Este ídolo satânico de olhar perturbador foi encontrado numa floresta. Mas nada, diz o padre, é tão assustador quanto Annabelle. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Não esquece também de comentar sugestões para mais vídeos. Espero que vocês tenham gostado de verdade, porque esse vídeo deu um trabalhão para fazer. E espero ver vocês no próximo vídeo.